Olá, seja bem-vindo ao programa Fotógrafo 4K. Nesse programa eu te ensino a faturar 4K, R$ 4.000, trabalhando 24 horas por mês com fotografia. Meu nome é Eric, eu sou fotógrafo e sou criador do curso Fotógrafo 4K. Eu quero falar para você uma coisa, que você fique até o final desse vídeo, porque eu tenho preparado um tema hoje que realmente vai abrir a sua mente e pode trazer novos ares para que você venha entender o que você está fazendo de errado e o que você pode empregar daqui para frente para que a sua fotografia venha rentabilizar na sua conta e você pode até ganhar R$ 4.000 trabalhando 24 horas por mês, apenas 24 horas por mês. Você já imaginou trabalhar 24 horas por mês com fotografia e faturar até R$ 4.000? É top demais. Então fica até o final desse vídeo. E o tema de hoje é 4 passos que vão te levar a faturar 4K trabalhando 24 horas por mês com fotografia. O primeiro ponto é entender quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes na fotografia. E você precisa aprender com eles, tendo referências. Mas eu quero falar um negócio para você. Referência você tem que separar de comparação, porque comparação é tudo aquilo que nós não queremos no nosso trabalho. Quando nós começamos a nos comparar, o que acontece com a gente? A gente acaba travando. A gente começa a ficar inseguro e não consegue de forma alguma, eu disse de forma alguma, e repito, de forma alguma avançar. E o que nós precisamos? Nós precisamos entender quais são os meus pontos fracos. Eu quero que você faça esse exercício nesse momento. Olhe para você e entenda quais são os seus pontos fracos. Muitas vezes a mente humana ela consegue denominar os pontos fracos muito rápido. Nós começamos a entender bem assim e a enxergar bem assim. Olha, eu sou muito ruim em fazer isso, eu sou muito ruim em fazer aquilo, eu sou horrível em fazer aquilo outro. Só que o que acontece? Nós acabamos esquecendo quais são os nossos pontos fortes. E eu quero falar um negócio para você. Nós temos muitos pontos fortes. Muitas coisas são boas no que nós fazemos. Existem muitas coisas que nós fazemos com excelência. E o que nós fazemos? Nós acabamos mascarando os nossos pontos fortes embaixo dos nossos pontos fracos. Por quê? Nós ficamos com a nossa mente ligada apenas no que nós não somos bons. Mas existem muitas coisas que você é bom, que eu sou bom. E o que acontece? Ser bom é algo que pode ser o meu diferencial, porque nós temos que entender uma coisa, nós buscamos sempre pessoas que têm algo parecido com a gente. O que é isso? Algo que se assemelha com o nosso jeito de ser. Geralmente as pessoas que se assemelham com o meu jeito de ser, eles vão gostar do meu jeito e eles vão querer se aproximar a mim. E quando eu começo a me comparar com outros fotógrafos, eu começo a imitar aquilo que o outro fotógrafo está fazendo. Só que o que acontece? Aquela outra pessoa, ele faz aquilo com espontaneidade. E o que acontece? Ele sempre vai estar na sua frente. Por quê? Ele está fazendo algo de forma espontânea. E quando você começa a copiar essa pessoa, você começa a se moldar a ela. Mas aquele que se molda a ela nunca será tão bom quanto essa pessoa. Então por isso que a comparação é algo que você tem que riscar. Você precisa ter pessoas para inspiração. Inspiração é aquilo, bem assim, ó. Eu vi algo que fulano está fazendo muito bem feito. O que eu vou fazer? Eu vou olhar. Isso é bom. Eu posso implementar isso na minha área? Eu tenho condições de colocar esse conhecimento no meu currículo, na minha forma de fotografar? Você tem que começar a pesar essas atitudes e entender se isso é viável ou não. E tem mais uma coisa. Geralmente aquilo que nós achamos bom na outra pessoa, na maioria das vezes, é aquilo que a maioria das pessoas estão cansadas.
Então o que que acontece? Por muitas vezes você vai tentar copiar algo de alguém que é algo que já está famigerado, já está lotado no mercado da fotografia. Então acaba sendo algo que não é bom, algo que não vai vir para agregar para você. É algo que vai apenas tirar o seu foco. E você vai pensar bem assim, agora eu vou conseguir. Mas na verdade, você está apenas aprendendo algo que vai acabar enrolando o seu processo. Então o que que eu falo para você? Você tem que estar focado nas suas habilidades. Você tem que estar focado no seu diferencial. Quando você olhar outro profissional e aquilo saltar aos teus olhos, você tem que pegar como inspiração, nunca para copiar, mas você tem que apenas se inspirar para poder melhorar. E fuja de toda e qualquer comparação. Porque a comparação, ela te atrasa, ela te paralisa, ela te traz insegurança. Mas se você mudar essa pequena palavra para inspiração, aquilo te posiciona diferente e você vai buscar conhecimento, você vai buscar aprendizagem, você vai buscar viabilidade de como colocar aquilo em prática para poder agregar na sua fotografia. É isso que você tem que fazer. Você tem que aprender várias técnicas, você tem que se inspirar em outras pessoas, nunca se comparar com outras pessoas. Porque o que que acontece? Quando nós nos comparamos, na maioria das vezes, nós nos comparamos pensando que nós somos inferiores. Mas eu quero contar um segredo para você. Por muitas vezes, você se compara com aquela pessoa e aquela pessoa também se compara com você. E o que que acontece? Por muitas vezes, ele também está se achando inferior a você e muitas vezes ele paralisa também. Então, o que que acontece? Nós temos que parar com a comparação, porque a comparação não nos leva a lugar nenhum. Nós temos que buscar inspiração, nós temos que buscar pessoas para que a gente venha olhar, olha que legal o que essa pessoa está fazendo. Eu posso fazer algo parecido, eu posso trazer algo para mim de inspiração que essa pessoa está fazendo, para que eu possa criar o meu próprio estilo, para que eu possa criar a minha própria identidade, para que eu possa me amoldar em algo que eu sei que é legal e que vai trazer algo de bom para mim e que eu venha progredir, que eu venha estudar, que eu venha criar em cima daquilo com minhas referências e ser uma autoridade no meu nicho, uma autoridade no meu modo de fotografar, uma autoridade no meu modo de encarar e de manusear com os meus clientes, lidar com os meus clientes, entender as emoções que eles querem que sejam captadas. Porque eu quero falar para vocês mais uma vez, é algo que eu sempre estou falando, a fotografia, ela se trata de emoções. E o fotógrafo que consegue captar as boas emoções e trazer aquelas emoções para a fotografia realmente é um fotógrafo vencedor, aquele que consegue trabalhar apenas 24 horas por mês, faturando pelo menos R$ 4.000. Olha isso, você consegue ter tempo livre e consegue ter uma boa lucratividade. E é isso que nós estamos passando aqui para vocês com esses vídeos. Eu cheguei a essa conclusão de comparação e de inspiração a duras penas. Porque o que acontece? Eu estou na fotografia, vai fazer 10 anos. 10 anos. Mas no começo, quando eu estava aprendendo, eu me comparava demais. E o que que acontecia? Eu paralisava e eu não conseguia avançar. O que que aconteceu comigo? Quando eu entendi que eu precisava me inspirar, que eu precisava estudar e entender o que o outro estava fazendo, que eu achava de bom, que eu achava bonito, aí eu cheguei a essa conclusão que eu estou falando aqui para vocês. Quem dera se eu tivesse alguém para falar isso para mim
há muitos anos atrás, eu teria saído desse looping, porque quando nós nos comparamos, nós entramos em um looping de negatividade e não conseguimos avançar e entendemos que tudo aquilo que nós fazemos não é bom. Mas quando nós entendemos que existem estilos, que existem formas de fotografar de jeitos diferentes e que não existem erros, lógico, nós não estamos falando sobre erros técnicos. Os erros técnicos existem mesmo, mas se você domina a técnica, se você domina a arte de fotografar, com certeza você vai ter um olhar diferente dos outros fotógrafos. E isso não é ruim, mas você pode buscar inspiração para que você venha forjar o seu olhar de forma que você venha evoluir cada dia mais. Então, quanto antes você sair desse looping que é prejudicial, que é o loop de comparação, e começar a se inspirar, você vai progredir e você vai alcançar os seus objetivos. Você vai alcançar os 4K em 24 horas por mês. Escreve isso que eu estou te falando. Passo número 2. Mirar grandes objetivos e se lançar como fotógrafo. O que acontece, minha gente? Muitas vezes nós ficamos parados porque nós não temos condições emocionais, nós não temos condições de pensamento e raciocínio para mirarmos algo que seja muito grande. E o que eu falo para você? Se você deseja ser um fotógrafo vencedor, que quer alcançar os 4K trabalhando apenas 24 horas por mês, você precisa ter grandes objetivos e se lançar como fotógrafo. Você não pode esperar a condição ideal, o momento ideal. Você não pode esperar ter o equipamento ideal. Você não pode esperar ter o conhecimento ideal. Até mesmo o conhecimento, por muitas vezes, nós adquirimos no meio da caminhada. Eu não quero falar para você que você não precisa estudar, que você não deve estudar. Você precisa e você deve estudar, mas você não pode ficar parado em meio ao estudo. Sabe por quê? Eu entendi que as vezes que eu mais aprendia era quando eu buscava o estudo e saía para o campo, e saía produzir, e saía fotografar, e saía, pegava pessoas para fotografar, planejava ensaios, planejava eventos, entrava para trabalhar, entrava no meio da fotografia. Quanto mais eu trabalhava, mais conhecimento eu tinha. E muitas vezes eu saía para fazer um serviço e eu pensava, eu desejo fazer isso. Chegava lá, às vezes eu não conseguia fazer o que eu tinha idealizado. Mas o que acontece? Às vezes passava 1, 2, 3 ensaios depois, dava um clique na minha mente e falou, opa, é apenas esse detalhe, é apenas esse detalhe aqui na configuração da minha câmera que eu preciso me atentar, é apenas esse parâmetro, ou seja, é apenas esse diafragma que eu preciso fechar um pouquinho para que eu tenha essa composição fotográfica, para que eu tenha esse registro da luz. Eu preciso trabalhar com a minha velocidade de obturador um pouquinho mais rápida, para que eu consiga toda essa nitidez. Então são coisas simples que nós aprendemos no meio da caminhada. Mas se você não mirar, o que eu estou falando? Por que eu estou falando mirar? Se você não idealizar coisas grandes, se você não idealizar objetivos grandes, você nunca vai chegar nesses objetivos. Se você continuar idealizando objetivos pequenos, eu quero ser aquele fotógrafo de final de semana que vai compor a minha renda. Se eu conseguir faturar ali milão por mês com a minha fotografia, para mim tá bom. Trabalhando e fazendo 10 ensaios, eu vou cobrar 100 por ensaio. Porque olha, eu acho que eu não sou um bom fotógrafo ainda. Eu preciso melhorar muito. Sabe o que você está fazendo? Você está apenas atrasando o seu desenvolvimento. E só tem uma pessoa que fará você falhar. E essa pessoa é você mesmo. Se você colocar na sua cabeça que você é um excelente fotógrafo, se você colocar na sua cabeça que as suas fotos são lindas, são extraordinárias, são excelentes, eu tenho certeza que você está a meio passo de chegar nesse objetivo, por mais que você não viva esse objetivo hoje.
Esses dias eu estava na internet, eu estava vendo uma frase que o Cristiano Ronaldo falou e eu fiquei assim pensando, poxa, isso aqui é uma grande realidade. Uma repórter veio e perguntou para ele se ele se considerava o melhor jogador de futebol do mundo. Ele virou para a repórter e ele falou na ponta da bucha, na ponta da lata, falou, mas é claro que sim. Ele falou bem assim, se eu não me considerar o melhor, eu nunca serei o melhor. Eu tenho que entender que eu sou o melhor e para isso eu vou trabalhar dia e noite para chegar nesse posto. Mas o que acontece com aqueles que não chegam a esse posto? É porque desde o início eles não se enxergam como os melhores. E quando nós olharmos no espelho, nós precisamos olhar, eu sou o melhor no que eu faço. Eu vou trabalhar para que isso se concretize todos os dias. Então, se você mirar grandes objetivos e batalhar e correr atrás desses objetivos, eu tenho a plena convicção que você vai alcançá-los. Mas se você hoje se olha e entende, olha, eu sou muito razoável, muito meia boca, o meu conhecimento é muito baixo, eu não consigo, eu não vou conseguir, com certeza você não vai conseguir, com certeza você não vai ter condições de chegar aonde você precisa chegar. Mas sabe por que eu falo precisa? Porque eu estou passando para você algo que pode te trazer liberdade financeira, que pode te trazer liberdade de tempo. E quais são os dois ativos mais preciosos que nós temos hoje? Primeiro, é o ativo do tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Sabe por quê? Os nossos filhos estão crescendo. Eu tenho 2 filhas. Essa aqui é a Heloísa, que ela tem 6 anos. E essa daqui é a Aurora, que vai fazer 7 meses agora. E se eu não tivesse tempo livre, eu não veria as minhas filhas crescer. E provavelmente eu chegaria na minha casa, elas estariam dormindo, e eu sairia de casa, elas ainda estariam dormindo. E o que eu faria? Eu perderia os melhores momentos da criação delas, do crescimento delas. E o que eu estou oferecendo para você com a fotografia? É poder ter tempo livre. Imagina você faturar R$4.000 por mês, que é um excelente faturamento no dia que nós vivemos hoje, trabalhando apenas 24 horas por mês. Aí você vai me perguntar, mas Eric, como que eu faço isso? Sabe como que você faz isso? Transmitindo valor ao seu produto. Por quê? Porque nós temos hoje fotógrafos que cobram R$100 em um ensaio. Beleza. Mas nós temos fotógrafos que cobram 800, 1.000, 1.500. E qual é a diferença desses dois grupos de fotógrafos? Eu quero falar para vocês as coisas similares. Geralmente, todos eles trabalham com fotografia. Estamos falando de fotógrafo. Geralmente, os dois usam uma câmera fotográfica, estão atrás de uma câmera fotográfica. Sim. Geralmente, eles têm que buscar clientes. Sim. Geralmente, eles precisam fazer anúncios para obter os clientes. Sim. Geralmente, eles precisam fazer orçamento, negociar preço. Eles têm várias demandas. Sim. Mas por que tem gente que cobra 100 e tem gente que cobra 1.000 por um ensaio? Está no valor agregado. Está no valor agregado que um tem e o outro não tem. E sabe por que um tem valor agregado e o outro não tem valor agregado? É porque o que tem valor agregado, primeiro, não se comparou, ele se inspirou e buscou ter autoria na fotografia dele. E segundo, ele mirou, ele almejou, ele sonhou alto. Ele chutou a bola e correu atrás.
Ele chutou a bola e correu atrás. Ele não esperou o momento ideal. Ele não esperou as causas perfeitas. Ele não esperou, provavelmente, dominar tudo para poder se posicionar como um fotógrafo. Se lançar como um fotógrafo. E buscar um nicho de clientes, uma qualidade de clientes que a maioria dos fotógrafos não conseguem alcançar porque eles nem sonham que essas pessoas existem. Então é isso que eu quero ensinar para vocês. É isso que eu quero mostrar para vocês, com um passo a passo que realmente funciona. É algo que vai te levar de um fotógrafo razoável, de um fotógrafo meia boca, de um fotógrafo que realmente não tem realização, para um fotógrafo que inspira. E é isso que nós queremos aprender. E é isso que eu desejo ensinar para vocês. E é isso que vocês precisam aprender. Passo número 3. Entenda que se você se comprometer com um trabalho, você vai fazer o melhor que está nas suas mãos. Ou seja, você vai trabalhar e você vai buscar sempre fazer o melhor. Por quê? O melhor é aquilo que nos catapulta, é aquilo que nos eleva, é aquilo que nos leva a lugares que a maioria das pessoas não chegam. Entenda que você está lidando com emoções. E emoção é algo que a gente não consegue colocar preço. Emoção é algo que a gente não consegue colocar até mesmo um valor. Porque não existe valor que paga emoções. E quando nós trabalhamos com fotografia e fazemos o nosso melhor, com certeza, eu falo com certeza, o seu cliente, ele vai se sentir inspirado, ele vai se sentir lisonjeado, ele vai se sentir completo e você vai conseguir alcançar o coração dele. Ou seja, se você fechar um contrato hoje e falar para ele, eu vou te entregar essa foto dessa forma, conversando com ele, mesmo que você não saiba como fazer, você ainda tem tempo de buscar informação, você ainda tem tempo de treinar, você ainda tem tempo de melhorar o seu conhecimento técnico. Entenda que você precisa todos os dias aprender algo novo. Você precisa todos os dias se reciclar. Você precisa todos os dias entender que está apenas nas suas mãos algo que vai te levar a lugares altos, algo que vai te levar a lugares que você está sonhando, algo que você está vislumbrando, algo que você não chegou ainda, mas você precisa se comprometer. O compromisso passa inteiramente pelas suas mãos. O compromisso passa inteiramente pelas suas mãos. O comprometimento é algo que te leva a lugares altos, é algo que te leva a faturar muito mais e a trabalhar cada vez muito menos. Eu falo para você, chega um nível de você tirar, por exemplo, esses 4K que eu estou falando para você em um ensaio. Mas o que acontece? Você precisa se comprometer. Você não está se comprometendo com o seu cliente. Você está se comprometendo com você mesmo. Você está se comprometendo com a sua autoria, com o seu conhecimento, com o seu desenvolvimento. E isso traz brilho para as outras pessoas. As outras pessoas te enxergam e falam assim, cara, o Eric é o cara. Por quê? Quando ele se compromete com um trabalho, ele vai e faz, independente do que vai custar ou não. Então é isso, você precisa se comprometer com cada um dos seus trabalhos. Se comprometa com cada um dos seus trabalhos, porque o reconhecimento vai chegar, a parte financeira vai chegar, o tempo tranquilo, a tranquilidade de tempo para você vai chegar. Mas isso só acontece com pessoas compromissadas, com pessoas que não olham as circunstâncias, com pessoas que apenas idealizam e cumprem os seus objetivos. E eu estou falando isso para você
de conhecimento de causa própria, porque durante muito tempo eu tive dificuldades muitas vezes de assumir alguns compromissos e não estar 100% comprometido. E eu perdi demais com isso. Eu demorei muito tempo para entender, para aprender que isso é fundamental no nosso ramo, e isso é fundamental em todos os ramos. Ou seja, se for necessário você investir dinheiro para que você venha conquistar esse cliente, você precisa investir dinheiro. Como investir dinheiro? Exemplo, com cursos, com material impresso para você entregar para o seu cliente, com mimos para o seu cliente, com o acabamento da entrega do seu produto. Entenda que você tem uma margem de lucro em cima de cada um dos seus trabalhos. Por muitas vezes aquilo que nós cobramos não é aquilo que nós recebemos. Não existe apenas um serviço. Nós temos que gerar um produto para o nosso cliente. E o produto, ele vende muito mais. Ele traz satisfação. Então entenda que você precisa entregar um produto bem acabado para o seu cliente, para que ele sinta desejo em consumir e tenha desejo em te indicar e tenha prazer em consumir aquilo que você entregou para ele. Mas o compromisso é fundamental para você alcançar os seus objetivos. Compromisso como? Compromisso com o estudo. Você precisa dominar a sua fotografia, você precisa dominar o seu equipamento, você precisa dominar o pós-processamento, você precisa dominar a arte da comunicação, que é como criar criativos que vão informar dos seus trabalhos para o seu cliente, se lançar como fotógrafo. Você precisa aprender isso. Não tem como mais você pegar uma fotinha e postar lá no Instagram, lá, colocar assim, fotógrafo, se você precisar, entre em contato comigo. Não é assim que funciona mais o jogo, não. O jogo mudou. Você precisa estar lá de forma ativa e sempre conversando com o seu cliente. Olha, eu sou fotógrafo, eu trabalho com fotografia, olha essas fotos minhas, olha esses meus trabalhos. E sempre estar com os seus trabalhos passando à frente do seu cliente para que ele venha entender que você tem um valor, que você tem um trabalho que enche os olhos, que você tem um atendimento que vale a pena fazer negócio com você. Por quê? Porque você é um fotógrafo comprometido. Tudo aquilo que você promete, você cumpre. E todas as coisas que você faz realmente com todas as suas forças. É isso que vale a pena hoje. Você entender que o jogo, ele tem que ser bem jogado. E ele tem que ser jogado de forma profissional. A forma amadora acabou. Cada vez mais o mercado vai selecionando os fotógrafos. Os que são realmente profissionais e os que são amadores. Você nota que durante muito tempo muitas pessoas se aventuram e falam, eu sou fotógrafo, e vai lá e começa a fotografar e fica 2, 3, 5, 6, um ano fotografando e geralmente essa pessoa some. Por quê? Porque ela não estava fazendo as coisas com comprometimento, ela não estava fazendo as coisas de forma profissional. Então o que acontece? O próprio mercado seleciona aqueles que vão continuar. Então eu falo para você, faça tudo o que você for fazer com comprometimento. Faça tudo o que você se propor a fazer com o melhor que você tem, entregando tudo que você tem. Não tenha preguiça, não tenha falta de vontade. Tudo que você fizer, faça bem feito e com certeza você vai chegar aos seus objetivos. Quarto passo. Não tenha medo de vincular a sua imagem ou o seu nome à sua fotografia. Sabe por quê? Porque o compromisso te leva à autoria e a autoria te leva à excelência.
E a excelência te leva cada vez a mais clientes. E eu não estou falando clientes em quantidade, eu estou falando clientes de qualidade. Clientes que estão dispostos a pagar aquilo que o seu trabalho vale. Mas o que acontece? Você tem que cada dia mais melhorar e vincular a sua imagem aos seus trabalhos. E falando, olha, eu sou o Eric e olha as minhas fotos. Pá, 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 pá. Sou eu que faço essas fotos. E se você desejar fotos iguais ou melhores que essas, eu quero que você me procure. Porque quando você for conhecido pelo seu trabalho, quando você vincular o seu trabalho à sua pessoa e as pessoas conhecerem o seu trabalho e enxergarem valor no seu trabalho, com certeza você vai alcançar os 4K trabalhando 24 horas por mês. E muitas vezes você vai trabalhar um pouquinho mais, mas você vai ter uma rentabilidade muito maior. Imagina você faturando 5, 10, 15, 20K com a sua fotografia. É um faturamento excepcional. Você tendo margem aí para cobrar R$1.000 um ensaio e fazendo 10 ensaios por mês, você ganha R$10.000 por mês, você fatura R$10.000 por mês. E eu te falo uma coisa, você vai trabalhar ali cerca de 1 hora e meia por ensaio e mais 1 hora e meia a 2 no máximo tratando as suas fotos. Então, 1 hora e meia mais 2 são 3 horas e meia por trabalho, faturando R$1.000. Então, por isso que eu falo para vocês, é plenamente possível alcançar o que nós estamos falando de 4K trabalhando 24 horas por mês. Mas como que isso acontece? Gerando autoria, gerando compromisso, gerando comprometimento, gerando valor, gerando cada dia mais reconhecimento, sendo reconhecido pelo seu trabalho. Gerando desejo. Você tem que gerar desejo para os seus clientes. Os seus clientes têm que desejar os seus trabalhos. E como que você faz isso? Com certeza, vinculando a sua imagem, a sua assinatura ao seu trabalho. Sabe por quê? Quando você gera reconhecimento, quando você gera valor, as pessoas, muitas vezes, elas compram o seu trabalho, não é nem pelo seu trabalho, elas compram o seu trabalho por causa da sua imagem, por causa do seu nome. Que chega uma hora que o seu nome vale mais do que o seu trabalho. Nós vemos hoje os artistas, os grandes artistas plásticos do passado. Vamos pegar lá Leonardo da Vinci. Muitas vezes a gente olha os quadros dele e fala bem assim, poxa, eu não acho tanta coisa. Mas são quadros que valem milhões. Por quê? Por causa do nome dele. Ele tem um nome que valorizou tanto ao longo do tempo. Por quê? Porque ele fez algo com autoria, ele fez algo diferente e ele gera desejo para as pessoas terem. Olha, fulano tem um quadro do Picasso, tem um quadro do Da Vinci, tem uma escultura de Michelangelo. Você imagina as suas fotos para frente sendo desejadas? Olha, o Joaquim, ele comprou uma foto do Eric, ele comprou uma foto do Daniel, uma foto do Ricardo, e hoje valem milhões. Isso pode acontecer. Mas como que isso pode acontecer? Quando você vincula o seu trabalho, a sua arte ao seu nome, você gera uma identidade. E é isso que as pessoas buscam. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Você precisa... Eu vou repassar com vocês agora os nossos pontos. Eu até anotei aqui para mim não me perder. Ó, entender os seus pontos fortes e fracos e aprender com eles, tendo referências para alcançar os seus objetivos. Então, sempre tenha referências. Nunca tenha comparações. Pronto? Segundo, mirar grandes realizações e se lançar como fotógrafo. Seja seguro e busque aprender as ferramentas e realizar seus objetivos. Você precisa fazer isso. Terceiro,
Entenda que se você se comprometer com um trabalho, tem que fazer o melhor. Seja um fotógrafo determinado. Quarto, não tenha medo de vincular suas imagens ao seu nome e a sua imagem. A sua fotografia tem que gerar identidade e a identidade gera compromisso. E o compromisso te traz a excelência. Então é isso, pessoal. Esses 4 passos podem te levar a ser um fotógrafo 4K. Um fotógrafo que fatura, a partir de agora, R$4.000. Trabalhando 24 horas por mês. E eu quero falar um negócio para você. Se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo. E se você gosta realmente do que nós estamos produzindo, eu peço que você venha se inscrever no nosso canal e acionar o sininho, porque nós estamos fazendo um vídeo por dia sobre fotografia. E mais uma coisa, se você conhece alguém que gostaria de assistir esse vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo com ele, tá bom? Então, fique com Deus. Aqui, Eric, fotógrafo 4K. Fique com Deus. Tchau, tchau!